Saber Direito desta semana, vamos aprender sobre direito previdenciário. As aulas abordam a previdência do servidor público, a reforma de 98, previdência complementar e a atualização do tema agora em 2019. As aulas são com o professor Rudy Cássio. Olá, você que está assistindo o programa Saber Direito. Nós estamos na terceira aula e hoje tratando sobre regime próprio de previdência do servidor, emenda constitucional 41 de 2003, com alguns resgates da emenda constitucional 20 de 98. Meu nome é Rudy Cássio, eu sou advogado, especialista em direito do servidor e resgatarei alguns temas e tratarei da emenda 41. Eu disse nas aulas anteriores que há modalidades de aposentadoria do servidor público previstas desde a Constituição de 88, na sua redação original, e tratei das regras gerais que condicionam o requerimento deste benefício, seja na modalidade involuntária ou voluntária. Tratei das modalidades de aposentadoria, falando das aposentadorias por invalidez, falei das aposentadorias compulsórias na regra geral atual e das voluntárias na regra geral atual. Abordei a aposentadoria especial, na forma como ela é praticada na Constituição desde 1988, e na regra geral tratei das modificações da emenda constitucional 41, que trouxe a fórmula da aposentadoria especial tal como ela é hoje. Sobre a emenda 20, afirmei em alguns pontos que a paridade e a integralidade sem média ainda era mantida e que isso é um elemento importante para entender os grupos de transição, que ela trouxe a emenda 20 transição para quem entrou até 15, inclusive, de dezembro de 98, ou seja, um dia antes da publicação da emenda 20 de 98. Afirmei que a emenda 20 de 98 trouxe um instituto que hoje tem o nome de abono de permanência, mas que era então denominado isenção de contribuição previdenciária, e até a emenda 41 ele teve esse nome, depois passou a ser abono de permanência, que é a devolução da contribuição previdenciária que o servidor realiza para o regime próprio de previdência social. Há um outro elemento relacionado à emenda 20 de 98, que é fundamental para entender a conjuntura previdenciária hoje, que foi a inclusão dos parágrafos 14 a 16 no artigo 40 da Constituição, que prevêem desde, portanto, a emenda 20 de 98, a possibilidade de aposentadoria pela previdência complementar, ou a possibilidade de instituição de previdência complementar. Notem que a previdência complementar muda radicalmente a fórmula de verificação dos proventos do servidor público. Pelo regime próprio de previdência social, nós temos um regime de repartição simples e de benefício definido. O que significa isso? Significa que os servidores pagam para os futuros proventos serem custeados no todo. Então, é um custeio universal. E no regime de previdência complementar, o regime é de capitalização, ou seja, eu pago para formar um fundo que retornará para mim quando eu atingir determinados requisitos e que dependem de um conjunto de regras completamente diferentes do regime próprio de previdência social. Para se ter uma ideia, no regime próprio de previdência social, eu tenho um regime de benefício definido. O que isso significa? Eu sei quanto eu levarei para a futura aposentadoria. Enquanto que no regime de capitalização, que é o regime da previdência complementar, eu tenho um regime de contribuição definida. Eu defino o valor da contribuição, mas o que eu receberei no futuro depende de uma série de variáveis, como taxa de administração da fundação previdenciária ou da pessoa jurídica que administra, da seguradora que administra essa previdência complementar, depende da taxa de carregamento, que envolve outros custeios, depende do comportamento do mercado financeiro, onde as carteiras de investimento operarão, e depende também do montante do tempo em que eu levei e quanto eu levei para definir esse valor final. Diferentemente do que ocorre no regime de repartição simples, que é o regime próprio de previdência social do servidor público.
Em relação ao regime ainda próprio de previdência, e especificamente com o que foi alterado pela emenda 41, que trouxe, eu disse antes que a emenda 20 trouxe alterações radicais e profundas, como, por exemplo, a instituição da idade mínima desde 98 e a previsão da possibilidade de previdência complementar desde 1998, desde que regulamentado, o que só aconteceu em 2012. Agora, até então tínhamos manutenção da paridade e da integralidade sem média. Então, se isso já era uma alteração profunda, também em relação a como se daria a aposentadoria especial, quem era destinatário, que passou a ser só no magistério, só os professores de ensino fundamental e médio, também tivemos alterações muito mais profundas quanto ao cálculo, não mais quanto aos requisitos de idade mínima, tempo de contribuição e carências no serviço público e no cargo, que continuaram os mesmos desde a emenda 20, embora diferentes do que vinha na redação original, mas tivemos na emenda 41 alterações que, em vez de mirarem nesses 3 requisitos, que eu digo para vocês que sempre tem que estar na cabeça de quem pensa esse assunto, que é a idade mínima, tempo de contribuição e carências no serviço público, eventualmente na carreira e também no cargo, nós tivemos na emenda 41, portanto, alterações em relação aos critérios, a fórmula de cálculo dessa aposentadoria, quanto eu vou receber, como é calculado e como será reajustado. Esse foi o grande objetivo da emenda constitucional 41 de 2003, que trouxe depois, com outras 2 alterações, em 2012 e 2015, as regras exatamente como são agora. Então, quando eu falo em emenda 41 de 2013, eu posso resumir o que isso afetou o servidor público, no que isso afetou o servidor público, da seguinte forma. Eu tenho alterações com quebra da integralidade, ou seja, passo a aplicar média remuneratória, 80% de todo o período contributivo, incluindo o regime geral de previdência social e regime próprio, lembrando que o regime geral é o administrado pelo INSS e o regime próprio é o do servidor, tenho a média envolvendo os 2 períodos contributivos para chegar ao valor, ao cálculo dos proventos. Como isso funciona? Eu pego 80% de todo esse período, se eu tive valores menores remuneratórios sobre os quais incidiu contribuição dos que eu recebo hoje, eles vão entrar nesta média e, evidentemente, a média vai reduzir o valor em relação ao que eu recebo hoje, diferentemente do que ocorria até a emenda 41 de 2003, onde os proventos eram calculados com base na remuneração que eu recebia na atividade. Então, eles tinham um valor calculado proporcional ou integral com base naquela referência. Então, a referência passa a ser outra, passa a ser a média a que eu chego somando todas as remunerações que eu recebi, excluo só 20% do que for pior e devo aplicar essa média em cima de 80% do período para ver quanto eu vou receber. Então, há sempre redução nisso, porque a remuneração tende, a menos que alguém tenha a remuneração maior no passado e depois tenha passado a um cargo com remuneração menor, a média sempre vai dar menor do que a remuneração que recebe naquele momento no serviço público. E para que isso ocorra, ela tem que preencher os requisitos estabelecidos desde a Constituição de 88, a partir da emenda 20, para ser mais exato, que são os tempos de contribuição, idade mínima e carência no serviço público. Resgatando rapidamente isso, nós temos a necessidade da mulher atingir a idade de 55 anos, 30 de contribuição, 20 anos no serviço público, 10 anos no serviço público e 5 no cargo. Os 20 anos entrarão nos requisitos de transição que eu vou falar adiante. O homem, 60 anos de idade, 35 de tempo de contribuição, 10 anos no serviço público e 5 no cargo. Então, preenchidos esses requisitos, se o servidor entrasse a partir da emenda constitucional 41, ou seja, a partir de 31 de dezembro de 2003, ele já não tinha mais direito, em nenhuma hipótese, nem com transição, à paridade e à integralidade como era calculada antes. A transição ficou só para um pequeno grupo, ou melhor, um grupo que até então, que com o tempo se torna menor, mas que até então tinha ingressado, ou seja, até o dia 30, um dia antes da publicação da emenda 41. Esse grupo, como que ele foi ressalvado para não ter que aplicar a média remuneratória? Para poder receber
o que ele recebe na atividade, manter a regra de transição, atender os requisitos de transição de antes da emenda 41, esses requisitos foram estabelecidos da seguinte maneira. Se não atingir, entra na média e perde a paridade, ou seja, o reajuste é o mesmo do regime geral de previdência social, que é a segunda mudança radical que a emenda 41 trouxe. Eu falei que trouxe a média remuneratória e trouxe a quebra da paridade, que é o reajuste ao mesmo do regime geral, e não mais com base no servidor que continue em atividade, na carreira daquele servidor. Então, para manter os direitos anteriores, que ainda permitiam a paridade, que é o reajuste com base no servidor na atividade, e a integralidade sem média remuneratória, o servidor teria que preencher as seguintes condições. Primeira delas é entrar até 30 de dezembro, um dia antes da emenda constitucional 41 de 2003, ou seja, até 30 de dezembro de 2003. O segundo grupo de requisitos, que é o primeiro dos requisitos autênticos, porque o primeiro é temporal e esses são os requisitos de aposentadoria, de transição. 60 anos de idade no caso do homem, 55 anos de idade no caso da mulher, 35 anos de contribuição para o homem, 30 para a mulher, até aqui tudo idêntico ao que acontecia desde a emenda 20 de 98, mas aqui é o acréscimo nas carências de um requisito especial. Esse requisito especial é o de 20 anos no serviço público, não apenas 10, como é a regra geral atual, 10 na carreira e 5 no cargo. Então, os requisitos de paridade e integralidade, para serem mantidos, esses critérios, que na verdade não são requisitos, são critérios de cálculo e reajuste, para que o servidor continuasse recebendo, ele tinha que atender essas carências adicionadas. Então, além da idade mínima normal, geral, e do tempo de contribuição geral para mulheres e homens, ambos precisam atender 20 anos no serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo, para obter benefício conforme as regras vigentes antes da emenda 41 de 2003, portanto, com algumas garantias adicionais. Esses requisitos de 20 anos no serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo, eles são atingidos da seguinte forma. O serviço público é evidente, ele tem que ter ingressado no serviço público há 10 anos, há 20 anos pelo menos, perdão. Na carreira, o que isso significa? É que cada cargo no serviço público tem a legislação, tem um regime jurídico único, que é o Estatuto dos Servidores Civis ou dos Servidores Públicos Efetivos da União, dos Estados ou dos municípios, submetidos a uma lei específica que não se confunde com a CLT, com a Consolidação das Leis do Trabalho. Ele tem que atender, então, 10 anos nessa carreira que está relacionada a esse cargo estatutário. Porque cada cargo, a reunião desses cargos compõe uma carreira. Você tem carreira de servidores dentro do Executivo, mais de uma. Você tem carreira de servidores do Legislativo e, por vezes, tem diferenciação entre carreiras do Judiciário conforme o cargo exercido corresponde a uma carreira. No caso da União, hoje, os servidores do Poder Judiciário da União têm 3 carreiras, para se ter uma ideia, que é a carreira dos analistas, que são os de nível superior, a carreira dos técnicos judiciários, que é de nível médio, e a carreira dos auxiliares, que é de nível fundamental, que está em extinção. Então, veja que em cada carreira dessa, se ele troca de carreira, ele precisa ficar pelo menos 10 anos naquela carreira nova para fechar o requisito de transição. Além dos 10 anos na carreira, e isso é um cuidado que todo servidor tem que tomar, porque se ele troca de carreira faltando menos de 10 anos para a transição, e ele quer se aposentar pela transição, ele terá que ficar obrigatoriamente 10 anos na nova carreira. Além desta questão da carreira, tem os 5 anos no cargo, o que é um período menor, mas que também pode impactar se um servidor, por exemplo, troca de cargo faltando menos de 5 anos na aposentadoria. Então, esses períodos de 10 anos na carreira e 5 no cargo, ele terá que conjugar para que sejam atingidos junto com os demais e evitar que ele, faltando menos que isso, ele tenha que ficar pelo menos mais 10 anos na carreira ou 5 no cargo para ter direito à aposentadoria na forma como ele deseja, que é mantendo as garantias da transição. Os 20 anos no serviço público são diferentes da regra geral, porque a regra geral, como aplica a média, não exige os 20 anos no serviço público. Isso é só transição para quem entrou até 30 de dezembro de 2003, já que nesta transição tem direito ainda à integralidade e paridade, enquanto que os novos, mesmo que o período das carências sejam menores,
menores, como 10 anos de serviço público e 5 no cargo, também é menor o resultado, porque é aplicada a média remuneratória. Então, quanto menos tempo ele tiver no serviço público, mais ingressará período de outro regime, como o regime geral. E a remuneração provavelmente terá sido menor, salvo casos excepcionais em que essa remuneração, quando a remuneração do serviço público é muito baixa, pode ter sido maior na iniciativa privada, mas o fato é que na iniciativa privada a remuneração de contribuição é no máximo até o teto do regime geral, que é de R$ 5.800 aproximadamente. Então, essas diferenciações farão com que os proventos reduzam, e os 10 anos de serviço público e 5 no cargo não são uma vantagem em relação à transição, porque a transição, mesmo exigindo 20 anos no serviço público, trará um resultado mais próximo do que ele recebe no momento da aposentadoria. Então, fazendo a transição dos 20 anos no serviço público, 10 na carreira, 5 no cargo e os 35 anos de contribuição homem, 30 mulher, 60 anos de idade homem e 55 mulher, ele ainda tem o direito aos proventos com paridade e integralidade, desde que tenha entrado antes da publicação da emenda 41 de 2003. Mas essa é uma das regras que a emenda traz. Ela mantém ainda um grupo de transição para quem ingressou antes de 16 de dezembro de 98, antes da emenda 20. Essa regra de transição para quem entrou antes da emenda 20 permite que aquele pedágio de 20% que eu mencionei na aula anterior, para se atingir a integral e se aposentar aos 53 anos de idade, seja aplicado. Só que nenhum servidor que queira se aposentar com um valor melhor usará essa transição, porque ela exige tanto a média remuneratória, que então não é uma transição com vantagens, como afasta a paridade, ou seja, aplica o mesmo reajuste do regime geral e afasta a conexão com servidores na atividade que podem ter um plano de carreira que vale a pena sofrer os efeitos na aposentadoria. Então, não se torna uma possibilidade interessante, mas está lá nas regras de transição da emenda 41. 53 anos de idade, daí a idade mínima para o homem, 48 para a mulher, e para cada ano que reduz em relação à idade mínima oficial, que é de 60 para homem e 55 mulher, há uma redução de 5% por cada ano. Então, pode sofrer uma redução de 35% só na idade menor, mais a média remuneratória, que já é um prejuízo para quem opta por essa modalidade. E agora vamos às perguntas do quiz. Com a emenda constitucional 41 de 2003, é correto afirmar que os proventos de aposentadoria dos novos servidores manterão a paridade com a remuneração dos servidores em atividade. Essa é a letra A. Letra B. O cálculo dos proventos da aposentadoria dos novos servidores exigirá a média das remunerações sobre as quais incidiu contribuição. Essa é a letra B. Letra C. A idade mínima foi excluída. Letra D. O tempo de contribuição deixou de ser requisito para a aposentadoria. Vamos à resposta correta. Exatamente, letra B. O cálculo dos proventos exigirá a média remuneratória, não só do regime próprio, mas do regime geral também, porque essa é uma das principais alterações de critério de aposentadoria feitas pela emenda constitucional 41 de 2003. Para além dessas alterações, eu disse para vocês que uma modalidade ainda de transição que envolve redução da idade, um resíduo da regra da emenda 20 de 98 ainda existe, mas pouquíssimas pessoas, nenhum servidor que queira se aposentar melhor usará esta modalidade, a menos que ele já esteja submetido a uma média, porque não conseguirá atingir o requisito de 20 anos no serviço público. Então, eventualmente, isso pode acontecer, porque aí são 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Mas dentro da regra de transição, que foi a que a maior parte dos servidores foram submetidos com a emenda 41, a maioria deles opta pela transição das idades mínimas de 55, 60, 30, 35 de contribuição, respectivamente, para mulher e homem, e os 20 anos no serviço público, 10 na carreira, 5 no cargo. Então, aquele servidor que entrou antes de 31 de dezembro de 2003 e quer garantir paridade e integralidade, ele não tem outra alternativa. Ele precisa manter esses requisitos em dia e conjugar todos eles, lembrando que envolve idade mínima, tempo de contribuição e carências no serviço público, na carreira e no cargo, para que o benefício dele realmente valha a pena,
conforme a previsão anterior à emenda 41. Sobre a alteração da paridade, que é outra alteração importante da emenda 41, foi a partir dela que se retirou o direito a ter o reajuste nos mesmos patamares dos servidores em atividade. Quando se fez isso, eu cheguei a mencionar em um momento anterior que um grupo ficou excluído das possibilidades de transição, mesmo que tivesse ingressado antes da emenda 41. E esse grupo foram as pessoas acometidas de alguma das doenças que geram invalidez, ou que sofreram acidente de serviço ou moléstia profissional. Então, ainda que seus pares tivessem direito à integralidade e paridade, atingindo as regras de transição, essas pessoas, mesmo que tivessem ingressado antes da emenda 41, não tinham esse direito resguardado nas regras de transição da emenda 41. E lembrando que essas regras de transição, assim como na emenda 20, elas não estão no artigo 40 da Constituição. Elas estão no texto, no corpo da emenda constitucional 41. Então, para entender isso, tem que ler a emenda constitucional inteira, 41 de 2003, ou pelo menos nos tópicos relacionados ao servidor público. E assim em todas as emendas que trataram de alterações na previdência do servidor público ou na previdência do regime geral. Então, essas pessoas que ainda desejassem se aposentar, que ainda pudessem se aposentar com paridade e integralidade na regra de transição, se acometidas de uma doença que as incapacitasse ou de um acidente de serviço, não tinham condição de se aposentar com paridade e integralidade. Eram submetidas à média como se recém tivessem ingressado no serviço público, se tivessem ingressado após a emenda 41, e também perdiam a paridade. Então, muitos servidores se viram numa situação bastante difícil, porque aplicando-se a média e na perspectiva de integralidade, a redução era muito grande perto do que acontecia. E adicionado aos gastos com a doença e aos transtornos que um fator incapacitante traz, tornava a situação ainda mais difícil. Daí que, ao perceber que esse grupo não tinha sido objetivo atingir pela emenda 41, e muito menos deixar sem regra de transição, foi que a emenda constitucional número 70 de 2012 corrigiu essa situação para quem entrou antes de 31 de dezembro de 2003. Então, aqueles que viram seus colegas aposentados por invalidez perderem bastante no momento dos proventos e tomaram isso como um modelo para o que aconteceria consigo se houvesse um fator de invalidez após a emenda 41, é bom que saibam que, a partir da emenda 70 de 2012, tanto aqueles que se aposentaram entre 2013 e 2012, como aqueles que se aposentam a partir de 2012, mas tendo ingressado no serviço público antes da emenda 41, manterão na invalidez, seja integral ou proporcional, as garantias de paridade e integralidade. Lembrando que a proporcionalidade é a regra na aposentadoria por invalidez e que a aposentadoria integral é apenas para aqueles servidores acometidos de doenças graves, contagiosas ou incuráveis previstas, a exemplo do artigo 186 da Lei 8.112 e reprisada nos estados e municípios, os servidores submetidos a acidente de serviço ou moléstia profissional. Os demais casos são proporcionais ao tempo de contribuição. Mas, se ele entrou antes da emenda 41, terá pelo menos a referência de cálculo, o valor da remuneração na atividade, o que é melhor do que, além da proporcionalidade, ainda se submeter à média remuneratória e perder a paridade, que é um instituto de reajuste importante. Também pela emenda constitucional 41, então, junto com a questão da perda da paridade, foi instituído a autorização para que a lei regulamentasse o reajuste desses novos servidores. E em relação à perda da paridade e o estabelecimento do reajuste por lei, o que foi autorizado pela emenda 41, nós tivemos a lei que regulamentou tanto a forma de cálculo pela média, como a perda da paridade, que é uma lei importante hoje para verificar a aposentadoria e fórmulas relacionadas a aposentadorias e pensões no serviço público, que é a Lei 10.887 de 2004. Ela iniciou com uma medida provisória de fevereiro, no afã de regulamentar a emenda 41 de 2003, e foi convertida em lei mais adiante, em maio de 2004. Mas essa lei
a 10887, ela traz toda a descrição de como deve ser feito, e eu recomendo a leitura para quem quiser entender a emenda 41 e como isso se refletiu na prática. Ela estabelece como será calculado os proventos e pensões dos servidores que ingressaram a partir da emenda 41, como se dá a transição, estabelece sobre quais valores incide a contribuição previdenciária, basicamente sobre o conceito de remuneração da lei, que é o conceito de remuneração da lei 8.112, que é o regime jurídico único da União e que é reproduzida nos estados, que diz o seguinte, é o vencimento ou o subsídio e as vantagens pecuniárias permanentes no caso do vencimento, quem recebe vencimento. Porque quem recebe subsídio, que são carreiras típicas de Estado, como policiais, juízes, promotores, auditores, esses valores já contemplam tudo. O subsídio ele vem pago em parcela única. Já o vencimento dos servidores que não estão submetidos a subsídio pode vir compostos de gratificações em função de atividade ou gratificações típicas da carreira, gratificações de desempenho, adicionais em função da natureza do local do trabalho e parcelas indenizatórias que não são, no caso das indenizatórias e das provisórias, incorporadas ao conceito de remuneração, porque não seriam permanentes. Então, por permanentes, nós teríamos o vencimento e as vantagens que entram no conceito de remuneração, as vantagens pecuniárias pagas não provisoriamente. Então, esse conceito de remuneração é o que traz a base de cálculo, que se chama o fato gerador, lembrando que contribuição previdenciária também é tributo, então ela tem partes da sua regulamentação que obedecem a princípios e regras do direito tributário, e como tributo, ela tem uma base de cálculo, e essa base de cálculo tem que ser bem definida, porque senão não pode incidir contribuição. Para fugir da voracidade fiscal do Estado foram criadas essas amarras, como a legalidade, a legislação, legalidade estrita, né? A legislação tem que prever o tributo e tem que prever sobre o que ele vai incidir. No caso da contribuição previdenciária, ainda mais, é um tributo de natureza vinculada. Nada do que é arrecadado a título de contribuição previdenciária pode ser usado para outra finalidade que não seja custear benefícios do regime próprio de previdência social. Se acontece de haver desvio, há malversação do patrimônio, a malversação dos recursos vertidos para a Previdência e, diferentemente dos impostos, esses recursos não podem ser usados para outra finalidade, são tributos vinculados. Então, essa contribuição incidindo sobre a base de cálculo ou fato gerador, que é a remuneração do servidor, que, por sua vez, é conceituada como vencimento e vantagens de caráter permanente, esta contribuição incidindo sobre isso é o que vai levar os recursos para custeio do regime próprio de previdência social. Notem que, quando a Lei 10.887 define essa base de cálculo, ela expressamente exclui outras parcelas que não se enquadram neste conceito. Depois de muita discussão judicial em relação a algumas delas, isso se pacificou. Mas há uma observação que é importante fazer sobre a definição dessa base de cálculo, principalmente para quem é servidor que entrou a partir de 31 de dezembro de 2003 e tem dúvidas sobre como planejar sua aposentadoria, ele deve observar que a lei autoriza a opção dele sobre a inclusão no cálculo da contribuição previdenciária de um fato gerador não expressamente previsto ou excluído pela Lei 10.887. Então, há previsão de exclusão, mas também na mesma lei há a previsão de opção pelo servidor se ele fizer isso individualmente. É o caso da função comissionada ou de alguns adicionais que não são levados para a aposentadoria. Por quê? Porque no momento da aposentadoria desse novo servidor, como eu disse antes, será aplicada a média remuneratória. Então, ter uma média maior, ter uma remuneração maior nos meses, ainda que incidindo contribuição sobre parcelas que não se incorporam aos proventos, pode ser melhor, certamente aumentará a média do cálculo final desses proventos e ele receberá mais na aposentadoria porque usou essas parcelas na base de cálculo da média remuneratória. Então, isso interessa especialmente para aqueles que entraram, que recebem menos no serviço público ou que entraram entre 2003, 31 de dezembro de 2003, e a data, que aí varia conforme o Estado, no caso da União também varia conforme o poder, a data da instituição da Previdência Complementar.
porque esses que entraram nesse período não estão submetidos ao teto do regime geral de previdência social. Então, a média deles pode ultrapassar R$ 5.800, enfim, R$ 5.839 aproximadamente, que é o teto hoje. Então, esses servidores, como eles podem receber mais, talvez, mas estão submetidos à média, e estão submetidos a essa média remuneratória, interessa incluir nesta média remuneratória sobre as quais incidiu, remunerações sobre as quais incidiu a contribuição, interessa incluir parcelas que aumentem a média. Já para aqueles servidores que entraram depois da Previdência Complementar e, portanto, não podem receber mais do regime próprio que o teto do regime geral, que é a regra que tende a ser aplicada para todos, já é para todos na União e em boa parte dos estados e deve se estender para todos em pouco tempo. Se passar a reforma da Previdência, os estados terão 2 anos para fazer isso. Então, logo será a regra geral. Mas, então, para esses servidores, é importante fixar isso, que estão submetidos ao teto do regime geral de Previdência Social, esses servidores devem avaliar se vale a pena contribuir sobre o que excede o teto, mesmo envolvendo parcelas que não se integram à remuneração ou que são excluídas pela Lei 10.887, porque isso talvez se torne inútil fazer essa contribuição, porque a média não será elevada, já que ele, se quiser receber mais, tem que pagar para o regime de previdência complementar. Então, e aqui nós tocamos num ponto específico, e que muito importante, que com a emenda 41 também fica estabelecido que, isso já vinha desde a emenda 20, mas foi resgatado e logo, em relação à emenda 20, foi regulamentado em 2012, eu disse para vocês que desde a emenda 20 vinha prevista a possibilidade de instituir regime de previdência complementar. Mas antes se exigia também uma legislação complementar para isso. A partir da emenda 41 passou-se a exigir uma lei específica, não precisava ser complementar. É claro que há interpretações de que essa legislação deveria ser complementar por conta de outros artigos da Constituição. Isso é objeto de discussão em ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, mas aqui o objetivo é retratar exatamente o que vem acontecendo e como isso se fixou. Então, a partir da emenda 41, essa legislação passou a se exigir uma legislação específica para a instituição do regime de previdência complementar. Bem, essa lei teve sua primeira experiência na União, em relação à União, na Lei 2.618, também autorizando a instituição em estados e municípios. Mas a Lei 2.618, uma lei federal, foi a primeira que instituiu o regime de previdência complementar do servidor público. E, ao instituir o regime de previdência complementar do servidor público, disciplinou que isso seria feito por fundações, autorizou a criação das FUNPRESPs, que são as fundações de previdência do servidor público, e estabeleceu que, a partir desta vigência, e aí isso já tem conexão com o artigo 40 da Constituição, seria aplicado o teto do regime geral. Então, isso é importante, embora será objeto, todo esse funcionamento da Previdência Complementar será objeto da aula seguinte. Mas é importante entender que, a partir da instituição dela, então, os servidores não têm mais direito, aqueles que ingressam a partir dessa instituição, a um benefício superior ao mesmo teto pago, superior ao máximo pago no regime geral do INSS. Houve uma equiparação de teto de benefício quando o aumento do INSS aumenta o do serviço público. Então, o regime geral e o regime próprio andam na mesma sintonia quanto ao máximo de benefício hoje que pode ser pago a título de regime previdenciário. E agora, feitos esses esclarecimentos, passamos novamente às perguntas do quiz. Segundo a Emenda Constitucional 41 de 2003, os servidores que ingressaram até a publicação desta emenda ainda podem se aposentar com paridade e integralidade, sem média remuneratória, quando preencherem os seguintes requisitos de transição cumulativamente. Letra A, 60 homem e 55 mulher anos de idade, 35 homem, 30 mulher anos de contribuição, 20 anos no serviço público, 10 anos na carreira e 5 anos no cargo. Letra B, apenas o tempo de contribuição de 35 anos homem e 30 mulher.
Letra C, apenas a idade mínima de 60 homem e 55 mulher anos. Letra D, apenas o tempo mínimo de 20 anos no serviço público, 10 anos na carreira e 5 no cargo. Vamos à resposta? Exato. Os requisitos de transição, letra A, nós falamos desde o início dessa aula, são 60 anos de idade para homem, 55 para mulher, 35 anos de contribuição para homem, 30 anos de contribuição para mulher, 20 anos no serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo. Isso para quem entrou antes da Emenda Constitucional 41 de 2003. E a partir disso ainda se pode manter para esse grupo a aposentadoria com proventos integrais e com paridade, ambos sem média remuneratória. Mas tivemos então na Emenda 41 a fixação desses requisitos que até hoje são trazidos e firmam as bases de idade mínima, tempo de contribuição e carências no serviço público, na carreira e no cargo, ou apenas no serviço público e no cargo, conforme a regra geral, para que ocorra a aposentadoria no serviço público. Tivemos também a previsão de que a partir da aposentadoria complementar, a partir do regime de previdência complementar, poderia ser instituído o teto de benefício no regime geral de previdência social, ou seja, regime próprio e regime geral não pagam mais que o teto do regime, o teto do regime próprio não paga mais que o teto do regime geral. E quem quiser receber mais que isso deve contribuir para o regime de previdência complementar, cujo funcionamento será objeto da aula seguinte. Em relação a outras alterações que a Emenda 41 trouxe, nós podemos resumir no que hoje consta na regra geral e no que foi corrigido pela Emenda Constitucional 70 de 2012, que trouxe uma transição também para as aposentadorias por invalidez de quem entrou antes de 31 de dezembro de 2003. Mas houve outra alteração importante que diz respeito à aposentadoria compulsória, que durante muito tempo, desde a redação original da Constituição, foi de 70 anos. Então, acima de 70 anos, nenhum servidor poderia continuar trabalhando, ainda que fosse beneficiário do abono de permanência por vontade própria. Quer dizer, o abono de permanência é para o servidor que continua trabalhando após o preenchimento dos requisitos exigidos, e por isso é beneficiado com um abono que traz de volta os 11% ou o percentual que esteja em vigor na época para o seu contra-cheque. Ele recebe um adicional com um abono de 11%, ou vocês sabem que há um detalhe aqui que é importante talvez esclarecer. As contribuições previdenciárias, elas são fixadas em lei. Então, assim como temos hoje a Lei 10.887 que fixa em 11%, podemos ter, e já tivemos tentativas que foram julgadas inconstitucionais em função de estabelecer contribuição progressiva, de se aumentar esse valor ou instituir por faixas remuneratórias. O que está em vigor hoje é uma alíquota única de 11%, que sofreu aumento em alguns estados. Na União é de 11%. Alguns estados, como por exemplo o Rio de Janeiro, aplica 14% aos servidores estaduais, matéria que está em discussão no Supremo, está em discussão no Tribunal de Justiça de lá, assim como em Goiás, que também aumentou, sob vários pressupostos de não respeitar o critério atuarial ou não demonstrar adequadamente qual a necessidade deste aumento. O fato é que hoje a alíquota geral, com algumas exceções, é de 11%. Esse valor devolvido como abono de permanência permite que o abono se estenda até o momento da aposentadoria compulsória, que antes era de 70 anos. Com a alteração que a Emenda Constitucional número 88 de 2015 trouxe, que foi a última das emendas constitucionais com alteração no regime previdenciário, esta aposentadoria compulsória passou a ser de 75 anos de idade, e especialmente depois da regulamentação pela Lei Complementar 152 de 2015. Então, desde 2015, a aposentadoria compulsória passa a ser de 75 anos de idade. Isso é um item que entra no conjunto de subemendas posteriores à Emenda 41 de 2013 e que impacta no momento da aposentadoria do servidor. Então, aquele servidor que antes só podia chegar aos 70, pode ir até os 75. Por mais que essa idade seja excessiva, em alguns casos, na verdade, em todos os casos de proporcionalidade ao tempo de contribuição,
há servidores que preferem aumentar a proporcionalidade em vez de serem obrigados a se aposentar com 70 anos, porque na proporcionalidade 70 anos dá um valor bem menor que 75. Então a esses surgiu a possibilidade de ir até os 75, porque o 75 é a compulsória, volto a dizer, não é a voluntária. A voluntária continua sendo aos 60 anos de idade para homem e 55 anos de idade para mulher, conforme as regras gerais ou regras de transição. Quando falamos em regras de transição, e aqui muitos servidores entram em dúvida sobre o que ocorreu, temos que falar também sobre outra emenda constitucional. Essa emenda constitucional é a emenda constitucional 47 de 2005. Ela aparou algumas arestas da emenda constitucional 41 de 2003 e trouxe algumas novidades. Dos aspectos onde ela se insere diz respeito a como se dá a contribuição de aposentados e pensionistas. Isso é algo que, na época, despertou muita polêmica, não na emenda 47 propriamente, mas na emenda 41, porque a emenda 47 veio a corrigir um problema da emenda 41 quanto a isso, que é o fato de que a emenda 41 trouxe a possibilidade de contribuição de aposentados e pensionistas. Então, esse fator e esse esclarecimento é fundamental para quem está nos assistindo e para quem é servidor e pretende se aposentar, planejar como será essa aposentadoria. Hoje, no serviço público, todo servidor, independente da época que ingressou, e aqui não há transição, todo ele paga contribuição mesmo na condição de aposentado e pensionista. Esta informação é muito importante porque no regime geral não existe contribuição de aposentado e pensionista. Mas como o servidor pode ganhar mais que o teto do regime geral, e os aposentados de antes da emenda 41, assim era calculada os proventos com base na remuneração integral, esse servidor, se recebia mais que o teto do regime geral, não pagava contribuição previdenciária porque não pretendia se aposentar de novo, nem tinha como pelo mesmo cargo. Mas com a emenda 41, e a partir da regulamentação da Lei 1887, passou a incidir porque a emenda 41 previu a contribuição de aposentados e pensionistas no mesmo percentual do servidor, hoje de 11%, sobre tudo que excede o teto do regime geral de previdência social. Então, não paga até o teto do regime e, acima do que recebe, paga a contribuição. Isso gerou impacto naqueles servidores aposentados e pensionistas que já tinham planejado a vida há muito tempo sem esse desconto de mais 11% sobre o que recebiam na aposentadoria e nem sabiam que isso era possível. Mas, a partir de 2004, com a emenda 41 e a regulamentação em 2004 da Lei 10.887, essa contribuição passou a incidir para aposentados e pensionistas. Mas aí, eu falava na emenda 47, surgiu um problema, que a emenda 47 veio a corrigir. Esse era a mesma contribuição que passou a incidir sobre aposentadorias por invalidez. E o que a emenda constitucional 47 de 2005 fez foi alterar a base de cálculo para as aposentadorias por invalidez, ou seja, eu disse que para o servidor aposentado e o pensionista, a partir do teto do regime geral, do primeiro centavo superior ao teto do regime geral, já incide contribuição de 11%. No caso do aposentado por invalidez, essa contribuição passa a ser sobre o dobro do teto do regime geral quando vem a emenda 47 de 2005. Então, você multiplica por 2 o teto e só o que excede ao dobro do teto, no caso da aposentadoria por invalidez, é que gera desconto de contribuição previdenciária de 11%. Mas é bom que fique claro que aposentado e pensionista no serviço público paga contribuição previdenciária também, não só o servidor que está em atividade. Outra das alterações que a emenda constitucional 47 trouxe em relação à emenda 41 foi a de estender uma transição especial que tinha ficado de fora da emenda 41 para os servidores que entraram antes de 16 de dezembro de 98, ou seja, os mais antigos. A emenda 41 não tinha trazido nenhuma transição especial para esse grupo, e ainda assim exigia as mesmas idades mínimas e os demais requisitos sob pena de perda da paridade e da integralidade. Como entre esse grupo de servidores que entrou antes de 16 de dezembro de 98, havia vários que começaram a trabalhar muito cedo, ela trouxe uma regra de transição especial para evitar
que a idade chegasse necessariamente aos 60 para homem e 55 para mulher, mas em compensação, para se chegar a isso, ele teria que trabalhar mais que 35 anos de contribuição homem e mais que 30 anos de contribuição mulher. A reforma é sempre assim, ela dá com uma mão, mas exige com outra. Então não é algo simples, não há transições benéficas, as transições são sempre prejudiciais, porque elas se inserem no contexto de prejuízo e elas vêm para criar uma situação intermediária entre o prejuízo máximo e um prejuízo moderado. Então essa transição especial trouxe a fórmula que vulgarmente se denomina de 95 para homem e 85 para mulher, que é somar a idade e tempo de contribuição. Para homem, se der 95, ele pode se aposentar com menos de 60. Para mulher, se der 85, ela pode se aposentar com menos de 55 anos de idade. Na prática, o que acontece é que, para aplicar esta fórmula, volto a dizer, o servidor tem que ter entrado antes de 16 de dezembro de 98, ou seja, até 15 de dezembro de 98, e ele poderá reduzir um ano em relação à idade mínima para cada ano que ele trabalhar além dos 35 anos de contribuição antes de atingir essa idade mínima. E a mulher, para cada ano acima dos 55 anos, dos 30 anos de contribuição, reduz um ano em relação aos 55 anos de idade. É o que falta para chegar à idade mínima dividido por 2. E no total vai dar 95 para homem e 85 para mulher. Se ele entrou antes de 16 de dezembro de 98 e nesta fórmula atingiu os 95 e 85, ele poderá pedir aposentadoria com as garantias ainda de paridade e integralidade. Desde que, no atingimento desse requisito de 95 e 85, ele atinja outras carências que são agravadas, ou são aprofundadas, são maiores do que a transição geral, por isso que é uma transição especial. Para atingir isso, além dele atingir a fórmula dos 95 e 85, ele precisa de 25 anos no serviço público, note que antes eu falei da transição com 20 anos, aqui são 25, ele precisa de 15 anos na carreira e 5 anos no cargo. Então isso fecha mais um elemento que foi trazido de transição especial pela Emenda Constitucional 47 de 2005. E agora vamos à pergunta do quiz. Sobre os pensionistas por morte, instituídos após a Emenda Constitucional 41 de 2003, é correto afirmar que sofrem corte de 30% do benefício no valor que exceder ao teto de benefício do RGPS? Letra B. Mantém o valor integral da pensão em qualquer circunstância? Letra C. Recebe apenas metade do valor correspondente à remuneração do servidor falecido? Letra D. Não tem direito à pensão por morte. Vamos à resposta? Exato. Letra A é a regra geral atual. Depois da Emenda 41, todo o valor que excede ao teto do regime geral, independente da época que o servidor ingressou, se ele falece, a pensionista recebe só 70% do que excede ao regime geral de previdência social. Há um corte linear de 30% sobre o que excede a esse teto. Então, como exemplo, uma pensionista que ganha R$10.000 a mais, ganharia R$10.000, um servidor que na atividade ou na aposentadoria ganha R$10.000, além do teto do regime geral de previdência social, para a pensionista irá apenas R$7.000 desse valor, porque 30% é cortado. Essa é a regra vigente e é aplicada a qualquer pensionista que venha a ser instituído por morte do servidor, seja ele da ativa ou na aposentadoria. Sobre os outros pontos da Emenda 47, nós tivemos também a garantia de que para esse grupo da transição especial e para aqueles que atingem a transição geral, algo que não tinha ficado suficientemente claro com a Emenda 41, seria ainda destinado para essas transições a possibilidade de paridade, ou seja, reajustes conforme a alteração da remuneração dos seus pares na atividade, e o critério do cálculo pela integralidade, com a média, sem aplicação da média remuneratória, a média fica excluída. Então, para esses grupos de transição geral e transição especial, ainda ficou possível o resgate da paridade e da integralidade, desde que atendidos esses requisitos mínimos exigidos pela Emenda 41, com o acréscimo da Emenda Constitucional 47 de 2005. Ainda em relação
a emenda 41 de 2003, nós tivemos uma alteração que tem a ver, e aqui é o momento apropriado para falar sobre isso, com o que significa o artigo 40 da Constituição desde 1988 e a mudança de entendimento sociopolítico sobre a função previdenciária na República. A Previdência, aqui temos que contar uma breve historinha sobre isso, a Previdência do servidor público, ela teve 3 fases, para entendermos exatamente onde chegamos. A primeira fase foi a fase premial, que remonta lá a 1939, quando a aposentadoria era um prêmio pelos bons serviços prestados ao Estado. Não era nem garantia para todos os servidores e nem envolvia necessariamente um regime de contribuição e benefício. Era um prêmio para aqueles que prestassem bons serviços ao Estado. Essa modalidade premial durou, do ponto de vista constitucional, não do ponto de vista da contribuição, porque passou a haver contribuição já bem antes de 88. Mas, sob a perspectiva da Constituição promulgada, em 88 esse regime passa a ser de remuneração diferida. O que é isso? O servidor passa a ter rendimentos diferenciados no momento da aposentadoria relacionados para manter a estabilidade e o padrão de vida que teve ao longo, a segurança que teve ao longo da remuneração na atividade. Mas ainda não era um regime contributivo. Do ponto de vista do artigo 40, o regime se torna contributivo a partir da emenda constitucional número 20 de 1998. É quando o caput do artigo 40 inclui, não diz mais apenas o servidor será aposentado, mas diz o servidor está afiliado a um regime de caráter contributivo e atuarial, com requisitos e critérios fixados nesse artigo. Então, passa a ser um regime contributivo, obedecendo, de caráter contributivo e obedecendo critérios atuariais, a partir da emenda constitucional 20 de 1998. Muito bem, isso durou de 1998 e depois foi até a emenda constitucional 41, quando o artigo 40 passou a incluir outra expressão, que é a da solidariedade. Não é por acaso que isso surgiu, então o artigo 40 hoje da Constituição, ele dispõe que o servidor será vinculado a um regime de previdência de caráter contributivo e solidário e submetido a critérios atuariais e de equilíbrio do sistema, mas o contributivo e o solidário foram adicionados porque até então os benefícios que envolviam parcelas, as parcelas que não se incorporam aos proventos ou às pensões, não poderiam incidir ou ser fato gerador da contribuição previdenciária. A partir da expressão solidariedade, essa discussão sofre uma flexibilização que ainda não foi pacificada, mas onde, em princípio, os entes federativos estudam a possibilidade de fazer incidir contribuição sobre parcelas que não se incorporam à aposentadoria, mas que seriam necessários, segundo as fontes atuariais, para equilíbrio do sistema. Essa questão da fonte atuarial ou do critério atuarial, ele foi objeto de muita discussão para cada reforma efetuada. Porque até hoje, quando observamos as justificativas das reformas previdenciárias, há crítica sobre como ela é feita, porque os critérios atuariais não são devidamente demonstrados. E para se aumentar fonte de custeio com redução de benefício, que é o que ocorreu a cada reforma, esses critérios deveriam estar bem apresentados, bem esclarecidos. A base atuarial é algo que ainda envolve muita necessidade de qualificação na forma de justificar as reformas. As reformas, como vêm trazidas, normalmente são abastecidas por tabelas, por índices, mas que, por vezes, confundem, por exemplo, a aposentadoria por idade, que é uma modalidade, com a aposentadoria por tempo de contribuição, idade e carências, que é outra. Em vários itens da reforma atual, esses elementos foram trazidos de forma confusa. E isso, do ponto de vista da atuária, que é a disciplina encarregada de fazer os estudos para financiar, o que é necessário para financiar um regime próprio de previdência social, ou um seguro em geral, é que afirma como isso deve ser feito. E até onde
se conhece hoje, as reformas sempre vieram com uma simplificação exagerada dessa parte. Mas o que ocorre é que com a emenda 41, o artigo 40 passa a observar não só o critério atuarial e de equilíbrio do sistema, mas dentro do caráter do regime, acrescenta a expressão solidário, que é a solidariedade de todos para o custeio, ainda que eventualmente as parcelas sobre as quais incide contribuição não sejam integrantes do conceito de remuneração, e isso possa ser usado no futuro para ajudar a aumentar o valor da contribuição previdenciária do servidor público. As pensões, como eu disse, permanecem com um corte linear de 30% do que excede o teto do regime geral de previdência social, e nesse patamar é que são calculados as novas pensões, os novos benefícios. E aqui resumimos o que envolve a aposentadoria após a emenda 41, com as alterações da 47, da 70 e da 88 até as regras atuais. No próximo episódio falaremos sobre a Previdência Complementar. Muito obrigado. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.